Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. Sim, infelizmente o Galo mais uma vez foi garfado no Brasileirão. Cara, já tá chato a gente vir aqui e falar que a arbitragem prejudicou mais uma vez o Galo, mas sim um pênalti que não existiu. O PC, o comentarista aí da Rede Globo, crava que foi um lance normal. Os dois subiram com os braços levantados, mas o juiz, o VAR, chamou e prejudicou o Galo mais uma vez. É claro que primeiro a gente vai ter aí toda a mídia elogiando muito a melhora que o Galo vem apresentando a cada dia, e fechando o vídeo vai ter aí o comentário do PC cravando que não foi pênalti. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. E o Galo, assim, tem algumas coisas interessantes desse time, um time que pressiona muito, que recupera a bola, mas que às vezes com a bola ele me lembra, o Galo, ele tem ainda a questão do jogo de posição que o Sampaoli foi incorporando ao longo da carreira Agora dele. com o Rony na ponta direita, não mais tão como um por ala, dentro. né? Isso. Na hora de atacar como um ala, mas em alguns aspectos ele lembra um pouco o Sampaoli do começo, que é um time que quer ser muito vertical, acelerar e resolver os ataques muito rapidamente. Para mim, em alguns momentos, isso conduz a um pouco menos de controle e o jogo fica muito vivo, muito de ida e volta. E talvez isso tenha dificultado o Galo e pode ser uma lição para um time que está se preparando para daqui a 10 dias fazer uma final importante. Isso custou um pouco defender o resultado. Mas algo mudou, né, nesse Atlético, Alex, e para melhor. Apesar do resultado hoje ter deixado talvez o torcedor meio frustrado, né, porque era um jogo que estava 3-1 para o Atlético, né, e se não se imaginava tomar o empate dentro de casa, como foi. Agora, é um time muito mais agradável de se ver, isso é notório. O time ofensivamente aumentou muito seu repertório. O Sampaoli conseguiu melhorar o desempenho do Rony. Está fazendo mágica com o Dudu está voltando a jogar bola. Hulk está voltando a jogar bola. Então, assim, as coisas estão melhorando do ponto de vista ofensivo, na parte da organização. Tem algumas questões defensivas, especialmente no jogo de hoje mostrou isso. Mas se o torcedor, um mês atrás, vamos supor que o Atlético já soubesse que ia jogar a final da Sul-Americana contra o Lanús um mês atrás, ele não estava tão otimista, tenho certeza, quanto está hoje, depois de ver o desempenho do time nas últimas partidas. Pelo menos é a impressão que eu tenho. O Atlético hoje é bem melhor do que o de um mês atrás. É a minha impressão, Alex. E a tua? Bem-vindo ao Troca. Obrigado, meu querido. Boa noite, Cadu Manso, todo mundo que está em casa. Eu acho que o Atlético também ele está bem. Ele melhorou bastante. Você apertou o 2x do Davis? Não, eu não preciso imitar, né? Não. Vamos fazer na velocidade normal, né? Para que todo mundo entenda. E o legal é que normalmente já foi assim, fazendo 3 gols, você tem direito a pedir uma música. Isso. Aí, o Davis já mudou. Ele já cantou. Ele cantou, é verdade. Eu não precisou nem quero ouvir os outros, eu quero cantar. Exatamente. Não, mas o Atlético melhorou sim, cara. E o que aconteceu hoje, estava na cabeça para falar isso que o Mansur falou, eu acho que tem algo que pode ser positivo para essa final acontecer isso que aconteceu. Lógico que mesmo você tendo essa característica de querer atacar, de querer ser objetivo, só que o São Paulo, com um trabalho muito curto, ele ainda não teve tempo de desenvolver essa questão para quando ele não conseguir fazer. Só que você pega o terceiro gol da maneira que toma, o Atlético ele baixou um pouco a guarda no sentido, não é nem só de querer atacar, porque você pode querer ficar com a bola ou não, mas ele afrouxou um pouco essa questão da marcação e acabou possibilitando esse terceiro gol do Davis. Foi até meio sem querer, ele quis dominar a bola. Tentou dominar, né? Mas você pode ver que estava mal marcada a área. Sim. E perto da área ali. Mas o Atlético ele fez de tudo para ganhar, até, eu acho que o empate acabou sendo justo, né? E ao mesmo tempo ele fez de tudo para permitir o empate, né? Porque daí veio o pênalti logo seguinte que ele faz o gol, que aí já dá uma tensãozinha um pouco maior, mas ele não deixa de brigar por uma vaga na Libertadores no Brasileirão, mas com essa rodada fica um pouco mais difícil, mas ganha um grande ensinamento para a final da Sul-Americana. É isso, mas imagino também um grau de concentração muito maior na decisão, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir a entrevista do Sampaoli. Eu acho que ele tem mais coisas a comemorar do que a lamentar, mesmo com o empate hoje, não, Alex? Não em termos de Campeonato Brasileiro, porque isso, é claro, poderia lamentar, porque o Atlético... a gente até tem um erro ali, estão invertidos os escudos ali, né? O Atlético tá com o escudo do São Paulo e o São Paulo tá com o escudo do Atlético. A gente vai corrigir para vocês. Mas em termos de classificação, não muda muito a situação do Atlético.
a aposta é toda para ganhar uma vaga na Libertadores via título da Sul-Americana, né? O Atlético é a amostra de que você produzindo melhor com aquilo que você tem muito mais chance de ganhar. Então ele recuperou o time individualmente, não é só coletivamente, né? Porque o time jogava mal. Jogava coletivamente mal. todo mundo, ninguém conseguiu. Ainda mais se a gente for pensar no que tem de material humano, né, Alex? Sim, sim. Então, nesse sentido, é sempre notícia boa para um time igual o Atlético. O que está faltando ali para brigar um pouco melhor. Vai lá, São Paulo. São Paulo está sentando, a gente já completa aqui. Vamos ouvir o treinador do Galo. Não conseguiu segurar esse resultado positivo aqui. Quais lições que esse time tem que tirar desse jogo de hoje aqui, pensando na sequência e principalmente para a final, né, que é o jogo do ano? Acho que o time tuvo buen volumen de ataque, mas tuvo distracciones defensivas que terminaron empatando un juego en el cual podríamos haber ganado claramente y ampliamente por las situaciones, por el dominio, por el control del juego. Más cuando uno está disperso en el área, sumado a un invento del árbitro que fue un penalti totalmente que no existió. Entonces, bueno, son esas noches donde el rival acierta las situaciones que tiene y uno no puede ganar un juego en el cual controló, dominó, tuvo chance, podía haber ampliado, podía haber ganado inclusive después del 3-3 con el tiro en el palo de Fausto. Pero bueno, hay que resignarse. Sampaoli, boa noite. Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Hoje o Atlético, para mim, aparentou que voltou para o segundo tempo um pouco mais disperso, um pouco sem volume de jogo, o que é um problema, o que foi um problema corriqueiro do Atlético, principalmente naqueles primeiros jogos, e já vinha acontecendo antes da sua chegada também, que tinha sido corrigido, né? Você chegou a conversar com os jogadores a respeito dessa situação e, principalmente, para uma grande decisão, o time tem que entrar ligado durante os 90 minutos? Sí, más de todo cuando tiene el control, las situaciones y el volumen para ganar el juego. O sea, no, un juego que se pierde solamente por distracciones. O sea, y bueno, si no mejoramos eso, indudablemente en partido decisivo va a ser muy costoso. Sampaoli, Giovana Oliveira, da Rádio TMC. Apesar de falar desse resultado, realmente sai com um sabor de derrota, praticamente. Queria que você falasse sobre o Rony. Você colocou ele numa posição um pouco diferente e ele conseguiu atuar muito bem. Tanto que o time acabou de uma desnivelada depois da saída dele. Queria que você falasse um pouco sobre essa movimentação, essa alteração e principalmente sobre a desenvoltura dele hoje como titular em um lugar um pouco diferente. Bueno, yo creo que hizo un buen partido. Venía a hacer 2 goles en Recife y lo hizo bien hoy. Y pensamos que la entrada de Scarpa nos iba a dar más control de juego que verticalidad. Un tema de perfil, de características nada más. Yo creo que hizo un buen juego Ronnie, ayudó defensivamente. Y bueno, creo que, ya vuelvo a repetir, uno puede analizar individualmente decisiones, pero es muy difícil analizar el resultado de un partido que el rival ni siquiera te incomodou e termina llevándose um ponto de acá. Sampaoli, Lucas aqui do Tempo. Quero te perguntar sobre os volantes. Hoje você escolheu o Alexander e o Igor Gomes, não tinha o Alan Franco. E aí, depois que o Fausto Vera entra no jogo, quero te perguntar o tamanho do impacto do time sem o Alan Franco, que faz uma função diferente desses 3 jogadores para o Galo. Son diferentes características. Alan es un volante versátil, que puede jugar de quinto y defender afuera, defender adentro, tiene mucha recuperación. Estos 2 jugadores que jugaron hoy son 2 jugadores de juego y de control desde el balón, pero yo pienso que Fortaleza es un gran equipo de transición. Hoy no
creo que no tuvieron tantas transiciones debido a un problema de la mitad de la cancha. Creo que el problema estuvo solamente relacionado en distracciones dentro del área nuestra. Creo que Fortaleza es un gran equipo de transición. Hoy no creo que no tuvieron tantas transiciones debido a un problema de la mitad de la cancha. Creo que el problema estuvo solamente relacionado en distracciones dentro del área nuestra. Creo que hicieron un buen partido Igor y Alexander para mí. Como casi todo team individualmente tuvo un buen partido. Pero bueno, cosas puntuales terminaron oscureciendo algo que hubiera sido una gran noche. Sampaoli, boa noite. Thiago, do canal Thiago de Araújo. Eu queria perguntar sobre um jogador em específico, o Scarpa. Ele vem sendo aproveitado por você em dos tempos e, ora ele entra como titular e ora ele entra no segundo tempo. É uma decisão técnica, a não continuidade nos 90 minutos desse jogador, ou uma decisão física? Obrigado. No, técnica, táctica, una decisión táctica. Cuando es una decisión de característica, de poner a alguien profundo por la derecha cuando juegue Hulk por dentro, y son decisiones totalmente futbolísticas. Sampaoli, aqui. Tá aí Jorge Sampaoli em entrevista coletiva. Ô, mas você concorda com ele quando ele diz que os gols tomados não são muito culpa da formação, do meio-campo e de espaços dados ao meio-campo, mas sim por distrações dentro da área do Atlético? Eu acho que teve uma queda de concentração do primeiro para o segundo tempo, não tem dúvida, e teve duelo perdido, muito duelo perdido em lançamento. O 3-3, assim, se você mede o que os times chegaram, o quanto eles se aproximaram da área, o quanto eles construíram, o Atlético teve muito mais volume, mais construção o tempo todo. O que me chamou a atenção, eu acho que tem esse elemento, mas eu volto numa questão do início, porque ele na entrevista fala, quando da entrada do Scarpa, que a ideia é que o Scarpa é um jogador que, ao contrário do Rony, dá ao time mais controle do que essa verticalidade. E em dado momento do jogo, com o resultado com o Atlético, a minha sensação era de um Atlético que sempre que pegava a bola acelerava muito. Com isso o time, às vezes, ele tende a se partir, o campo fica muito grande, né? Você não consegue controlar tanto o jogo com a sua troca de passes, estendendo um pouco a sua posse com o time mais junto, até para na perda da bola você ter mais rapidez de recuperar. O Sampaoli lá de trás, o Sampaoli que surgiu, era um time que os times dele roubavam a bola e eram muito verticais, tentavam definir os ataques muito rapidamente. Depois ele começou a tentar buscar esse balanço. Tem também o fato de não ser um trabalho muito longo ainda. Talvez ele ainda esteja buscando temperar um pouco as duas coisas, né? Tanto a questão dos jogadores ocuparem espaços, posições pré-determinadas na hora de atacar, mas também definirem rápido as jogadas sem que o time perca controle tão rapidamente. Mas o fato de desconcentrar é que gerou isso. Às também vezes você quer atacar e se ataca mal, aí você está mal posicionado para quando perder a bola. Isso aí gera mais quando você está marcando atrás também, exato. você acaba fazendo isso. Vamos ouvir Hulk falando na área de entrevistas lá da Arena MRV. Sem dúvida, como eu falei até antes da partida, agradecer as homenagens, tudo isso, mas queríamos muito a vitória, era muito importante para a gente esses 3 pontos, para encoxar lá em cima. Se eu não me engano, a gente ia ficar ali no pelotão de 8 para cima, acho que é isso, entre os 8, né? Então, cara, desperdiçamos uma oportunidade muito boa, mas agora passou, não tem que ficar lamentando. Temos jogo agora contra o Bragantino, que temos que ganhar. E depois o grande jogo do ano, né, que é a final da Sul-Americana. Que danado Davidson foi caçar lá dentro. Pois é, né? Eu falei, Davinho, fica quieto, meu. Cara, mas ele é iluminado, né? Cara também abençoado e fez os 3 hoje, então tem que fazer o trabalho dele, né? Infelizmente, a gente acabou pecando ali, digo a gente no geral, não só a zaga, o time todo. E nos custou caro. 2 gols ali onde a gente poderia ter evitado e o pênalti que, cara, eu já vi sendo marcado algumas vezes e outras não, mas não vou entrar em detalhe. Decisão do árbitro, temos que respeitar e pronto, é a vida que segue. Acredito que é aquela história, né, de que se é para vacilar, que seja agora. Cara, na verdade não tem que vacilar, né, não tem que vacilar, aqui corrigir. Hoje tinha tudo para ser perfeito, né, digo a nível coletivo, fazer um grande jogo. Infelizmente, acabamos pecando algumas vezes ali e agora levantar a cabeça e o mais importante é focar, para que não haja esse tipo de erros
Eu falo, deixar bem claro aqui, erro coletivo, erro nosso, que puxou caro. Não só da zaga, que a gente tomou os 3 gols, mas de todo mundo. Procurar consertar algumas coisas para que não aconteçam mais erros assim. Obrigado, bom descanso. Tá aí, Hulk, voltando a ser o Hulk que a gente conhece, jogador super decisivo e tudo mais. Agora, não sei se... me permita discordar de seu Paulo César de Oliveira e de Jorge Sampaoli, que reclamou do pênalti marcado contra o Atlético. Eu achei pênalti. O PC disse que não houve o pênalti. Eu achei pênalti. Eu achei que aquele lance no meio do campo era falta. Exatamente, né? Com a parte dura do corpo, né? Que a gente costuma ouvir. Não. Isso aí eu vou ter que mostrar de novo, né? No Mansur, né? Por favor, Alex. Porque assim... No Mansur, por favor, Alex. Lógico, né, cara? Porque mas devagar, né? Porque a altura que ele sobe, o problema não é o contato. Eu tenho que tomar cuidado com o meu braço ou mão na cabeça. Isso. Só que do jeito que ele vem de encontro, essa bola, eu tenho que colocar a mão. Eu uso no o ombro, ok. No ombro, ok. Se eu bato o braço aqui, ele escorrega pra vir pra cabeça, é uma coisa. Mas não que ele vem pra dar a cotovelada, só que o movimento é de encontro à cabeça do... Mas como, senhor? Do atacante, você devia ter, se fosse o Daverson, você devia ter rolar no chão aqui, imagina? Rolado aqui. Por isso, eu acho pênalti também. Você também acha pênalti? Acho pênalti, super imprudente. Nós três aqui achamos. Rosto, né, cara? Aí é o lance de novo, né? Eu também na hora que eu vi o primeiro replay do lance, eu falei, o VAR vai chamar. Tem a briga de braço pra vir, mas o braço dele, ele vai de encontro à cabeça. Olha lá. É a parte dura ali que pega na bochecha ali, ó lá. Na maçã do rosto, depois na nuca, né? Porque Mas o primeiro contato, inclusive, é na parte alta, no rosto, perto do nariz. Isso. E na hora que eu vi o replay, eu falei, eu acho que o VAR vai chamar. Eu também, eu não tive dúvida de que o VAR chamaria, né? Ainda mais aqui no Brasil. Talvez na Europa passasse ileso esse lance. Mas pelo que temos de costume aqui no futebol brasileiro, na hora eu não tive dúvidas de que o VAR chamaria. Mas, para minha surpresa, até o PC achou que... a mensagem dele aqui é a seguinte, vou até ler, ó. Para mim, PC dizendo, para mim não foi, os dois subiram para disputar a bola. Respeitamos, claro, mas no caso nós três acabamos discordando. O Sampaoli, por exemplo, concorda com o PC. Com o PC. Né? O Alessandro, lateral do Corinthians, está falando aqui que ele acha pênalti também, porque ele dava bastante cotovelada. Ele dava, só que ele dava e virava as costas, até no treino. Ele dava muita cotovelada? O quê? O Alessandro? Era um vagabundo, rapaz. Mas daqui, isso? Aqueles com o VAR, ele engana até o VAR. Beijão pra Toledo e todo mundo, ali. É isso, um abraço pro Alessandro. Grande Alessandro. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro aí da mídia elogiando demais a evolução que o time do Galo teve de um mês praticamente pra cá, desde a chegada do Sampaoli. Eu falava pra rapaziada aqui do canal, quem acompanha, que foi uma evolução devagar, mas hoje o Galo mostra, assim, a grande evolução que veio devagarzinho chegando e hoje ela já se mostra muito, tá? O Galo dominou o jogo e acabou que, finalzinho do jogo, abaixou um pouquinho a temperatura, deixou o Fortaleza chegar e a gente acabou tomando um empate. Mas a mídia elogiou demais, né, a postura do Atlético todo o primeiro tempo, segundo tempo até depois abaixar, né, que quis controlar o jogo e não deu certo. Enfim, o Galo vem jogando muito bem. Agora, que é inegável que o Galo foi prejudicado, é inegável, justamente isso, inegável. Porque o Sampaoli falou, o Hulk falou, o PC, que é o comentarista esportivo, né, mas da área da arbitragem, deixou claro, o Galo foi garfado. O Galo, meter a mão no Galo, porque não foi pênalti, os dois subiram com os braços levantados, cara. O Tressoldi não subiu ali para dar uma cotovelada no cara, no jogador do Fortaleza. Isso aí é óbvio. Os dois subiram. Era diferente. Se tivesse no chão aquele movimento do braço aberto, aí dá ruim. Agora, o cara não consegue subir, ele dá um pulo com os braços colados ao corpo. Então não existe, cara. Não existe. O árbitro acertou em campo e o VAR, mais uma vez, chamou para prejudicar o Galo. Porque é o que falta de critério, cara. É impressionante. O Hulk, ele tem se controlado nessas declarações. Ele falou, olha, já vi esse pênalti sendo dado em outros lugares, em outros momentos de outros jogos, não ser dado. Então mostra o quê? A total incoerência da arbitragem, que não tem um critério. O lance ali, ele não tem nenhum gatilho. Os dois sobem na disputa da bola. E, cara,
fica claro, o comentarista de arbitragem específico disso, cravou que não foi pênalti, não viu pênalti. E aí vai o VAR, chama, confundindo o árbitro de campo, que para ele não foi, não marcou nada, ficou um certo tempo lá e foi persuadido aí pelo VAR. E acabou errando junto com o VAR. Porque para mim, cara, é uma vergonha. Mais uma vez o Galo ser prejudicado há pouco tempo contra o Inter. Nossa, é uma vergonha, cara. Sinceramente, o Galo vem melhorando muito, graças a Deus, vem fazendo um bom futebol. Ainda tem algumas coisas a serem trabalhadas, igual o jogo de hoje deu uma relaxada no momento que não era para fazer, mas ver o Atlético jogando bem, merecendo a vitória e ser prejudicado dessa maneira pela arbitragem, sinceramente é frustrante demais. Frustrante demais. Pelo jogo que o Atlético fez, muito superior ao Fortaleza, e no final das contas acabar com o empate, ó, pela arbitragem. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião? Você concorda, discorda? Compartilha com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo, tá? Todos os dias eu trago novidades, informações do nosso Galão da Massa. Então, você que puder também deixar o like, ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais atleticanos. Se puder, para fechar, deixar o hype, você hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, como eu falei. Fico o dia inteiro procurando as notícias e informações do Galo para trazer tudo aqui para você da nossa massa atleticana. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.